Correm rumores de que algumas contas de alto poder em SA estariam à venda. Contas mudam de dono. Jogadores chegam e jogadores partem. Mas o que decide esta guerra nunca foram as contas. Nos últimos dias surgiram rumores de que um pequeno número de contas de alto poder em SA estaria considerando a venda. E com eles vieram discussões sobre a linha de frente de SA e sobre o rumo desta guerra. Antes de tudo, em Mir 4, comprar e vender contas é completamente normal. Todos os dias alguém compra e alguém vende. Com contas de alto poder não é diferente. Alguns jogadores estão aqui há muitos anos e pensam em sair porque o trabalho, a família ou a vida real mudaram. Outras contas já estavam à venda há muito tempo, e simplesmente nunca alcançaram o preço que o dono tinha em mente. E estamos em guerra. O inimigo quer poder rápido, para mudar uma situação que não o favorece. Por isso está disposto a pagar mais caro por uma conta de alto nível. Nessas condições, quem já pensava em vender reconsidera. Isso é totalmente normal. Então eu não vou julgar o futuro de uma equipe com base em rumores não confirmados, nem por causa de algumas contas que talvez mudem de dono. E com certeza não vou duvidar de toda a linha de frente de SA por isso. Contas mudam de dono. Jogadores chegam, e jogadores partem. Mas o que realmente decide uma guerra longa nunca foram algumas contas. São as pessoas por trás dessas contas, e se essas pessoas continuam de pé, lado a lado. Se alguém me perguntar qual é a maior vantagem de HOF sobre o inimigo, eu não vou responder com algumas contas de alto poder. E não vou responder com quantos servidores nós controlamos. Eu acredito que a nossa verdadeira vantagem é esta. Do nosso lado há mais gente que valoriza amizade, palavra dada, equipe e honra. Muitos dos membros centrais de HOF já caminham juntos há anos. Claro que tivemos divergências. E claro que nem toda decisão que tomamos foi a certa. Mas quando aparece um inimigo de verdade, quando a aliança realmente entra em dificuldade, a maioria dos nossos membros centrais ainda sabe de que lado deve ficar. É isso que mais importa. Porque na hora de separar amigo de inimigo, quase todos os pequenos problemas do passado deixam de importar. Uma posição clara importa mais do que qualquer outra coisa. Eu não vou dizer que todo mundo do lado inimigo é má pessoa. Há gente boa entre eles, e há jogadores dignos de respeito. Mas, em comparação, acredito que há muito mais gente ali por causa de um inimigo em comum, de lucro imediato ou de um objetivo de curto prazo. E entre eles há vários que nunca conseguimos aceitar, ao longo de todos esses anos. Uma força assim pode, sim, ser forte no curto prazo. Dinheiro compra contas. Dinheiro compra poder, e rápido. E um interesse em comum pode colocar lado a lado pessoas que nunca confiaram de verdade umas nas outras. Mas o lucro de curto prazo consegue juntar pessoas. Raramente consegue mantê-las juntas. Hoje, enquanto os objetivos coincidem, eles conseguem ficar do mesmo lado. Mas a prova de verdade vem depois, quando recursos, servidores, poder e lucro voltarem a entrar em conflito. E é exatamente aí que está a nossa vantagem. Muitos dos nossos membros centrais já passaram anos provando o próprio valor uns para os outros. Por isso eu sempre acreditei nisto. O tempo é o nosso maior amigo. Quanto mais o tempo passa, mais valioso fica um laço construído sobre amizade, confiança e honra. E mais um laço construído sobre lucro de curto prazo é posto à prova. Uma guerra não se decide em um dia. Nem em um mês. Então deixem o tempo continuar correndo. Quem é irmão de verdade, e quem está aqui só por um interesse passageiro, vai ficar cada vez mais claro. Os irmãos de SA lutam há muito tempo.
Uma guerra longa significa uma quantidade enorme de tempo, de recursos, de migrações e de reforços, vez após vez. Significa também enfrentar uma pressão que não para. Quem chegou até aqui de pé já provou muita coisa. Então eu quero que todo irmão que ainda luta em SA entenda o seguinte. Não duvidem da própria equipe por causa de rumores sobre venda de contas. E não duvidem do resultado desta guerra porque o inimigo ganhou algumas contas fortes. 5 anos de jogo. Não dá para exigir que cada pessoa fique para sempre. Gente sai, e gente entra. Contas são vendidas, e novos jogadores assumem. O que realmente importa é isto. Quando a guerra precisa de nós, quantos ainda aparecem? Quando um irmão precisa de ajuda, quantos ainda dão um passo à frente? E quando a situação aperta, se ainda conseguimos ficar juntos? Enquanto os irmãos de SA continuarem escolhendo lutar ao nosso lado, HOF vai continuar apoiando SA. Se for preciso reforço, nós reforçamos. Se for preciso ajustar a linha de frente, ajustamos juntos. Se aparecer um problema, resolvemos juntos. HOF não chama um aliado de irmão só enquanto esse aliado é forte. E HOF não abandona um aliado por causa de uma dificuldade passageira. Isto é dever. Isto é palavra dada. E acima de tudo, isto é honra. Nós jogamos Mir 4 há muitos anos. Um dia este jogo vai acabar. As contas, os servidores, os recursos e os rankings que hoje valem tanto vão todos virar passado. O que realmente fica é aquilo que vivemos juntos, e o que as pessoas vão lembrar sobre o tipo de homem que fomos. Quando um amigo precisou de ajuda, você deu um passo à frente? Quando a equipe estava em dificuldade, você ficou? Quando o lucro entrou em conflito com a amizade, o que você escolheu? São essas coisas que decidem de verdade a honra de um homem. Uma guerra pode ser perdida por um tempo. Um servidor pode ser perdido por um tempo. Poder se reconstrói. Mas depois de perder amigos, confiança e honra, reconstruir isso não é tão simples. Ao longo destes anos enfrentamos a família G, enfrentamos DTM. Enfrentamos M. Todas as vezes eles eram formidáveis. E todas as vezes alguém achou que não aguentaríamos. Nos momentos mais duros dessas guerras passamos por diferenças enormes de poder, servidores perdidos, membros indo embora. Muita gente achou que a situação não tinha mais volta. E no final? Nós ainda estamos de pé, aqui. Isso não foi sorte. Foi porque toda vez que apertou, alguém não foi embora. Alguém continuou organizando. Alguém continuou mandando ajuda. Alguém escolheu aguentar mais um pouco, bem na hora em que todo mundo já dava tudo por encerrado. E um aguentar mais um pouco atrás do outro foi o que acabou virando vitória. Por isso, hoje, eu ainda tenho confiança nesta guerra. O inimigo pode comprar mais contas. Pode comprar mais poder. Pode juntar mais gente por um interesse em comum. Que venham. Nós já enfrentamos uma guerra assim antes. Mais de uma vez. Saímos dela naquela época, e vamos sair dela agora. Vencemos naquela época. E eu continuo acreditando que quem vai estar de pé no final somos nós. Não porque eu ache que vai ser fácil. Muito pelo contrário. Eu sei que esta guerra pode durar bastante, e sei que novas dificuldades vêm por aí. Mas eu confio mais em uma equipe que já foi testada inúmeras vezes e mesmo assim continua de pé, junta. Nós não precisamos provar tudo hoje. O tempo vai provar por nós. Nós só precisamos continuar fazendo a nossa parte. Continuar lutando. Continuar ajudando os nossos irmãos. Continuar cumprindo a nossa palavra.
continuar mantendo esta equipe unida e continuar guardando a honra que é nossa. HOF não abandona um aliado por causa de uma dificuldade passageira. HOF não muda de posição porque o inimigo ganhou o poder de repente. E HOF nunca vai largar os irmãos que ainda lutam ao nosso lado por medo de perder. É por isso que eu acredito que o tempo está do nosso lado. Porque a nossa força de verdade nunca foram algumas contas. É o fato de que, depois de guerra após guerra após guerra, nós ainda conseguimos ficar de pé, juntos. Irmãos de SA. Continuem lutando. Mantenham a união. Confiem em quem está do seu lado. Não se abalem por uma mudança passageira, e não se deixem levar pelo barulho de fora. Nós já passamos por guerras mais duras. Já enfrentamos inimigos mais fortes. Vez após vez nos disseram que era impossível aguentar. E no final, nós ainda estamos aqui. Nas guerras que ficaram para trás, nós não recuamos. Nesta guerra, também não vamos recuar. Naquela época nós vencemos no final. E desta vez vamos lutar até o fim por isso de novo. Porque esta não é apenas uma guerra por servidores, recursos e contas. É também uma guerra por palavra dada, por amizade e por honra. E são justamente essas as coisas que menos queremos perder. Então, venha o que vier, não esqueçam por que conseguimos chegar tão longe juntos. Nunca trair. Nunca recuar. Nunca esquecer. Pela honra. Pela irmandade. Por HOF.